Olá, vamos falar de investimentos. Então, vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória, mas principalmente da sua situação econômica e financeira. E aqui você já sabe, aqui quem participa do canal, que nos manda a sugestão das empresas, são vocês, os nossos inscritos, que nos mandam aqui a sugestão para que a gente possa fazer todo esse processo de análise e poder repartir essas informações com todos vocês. E no caso dessa empresa, a indicação veio lá do Ivanildo Queros Ferreira, sabe da onde? De Vilhena, em Rondônia. Ô, Ivanildo, que prazer ter você conosco aí. Um grande abraço a você e a todo o pessoal aí de Rondônia. Também veio a indicação do Abel Ortiz, o Abel Ortiz, que também é de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Também um grande abraço para todo o pessoal de Mato Grosso do Sul. Muito obrigado ao Abel Ortiz, inclusive ao Abel Ortiz, que participou também de todo o processo de análise. Daqui a pouquinho eu já conto essa história aí. E também o Bento Santana. Ô, Bento, que bom ter você conosco. Seja sempre bem-vindo. Obrigado pela participação e obrigado pela sugestão dessa empresa. E quando eu falei que o Abel Ortiz participou do processo de análise, é que ele, na verdade, participou. Essa empresa foi analisada por aproximadamente uns 60 analistas, os melhores analistas do Brasil, que participaram do processo de análise dessa empresa. Sabe onde que eles participaram? No nosso curso, que essa empresa foi usada como base de estudos ali dentro do nosso curso. Então, no curso que realizamos agora no último dia 11 de julho, então todo mundo participou, teve que fazer toda a análise da Uzi Minas ali junto conosco ali, e agora então estamos aí, repartindo com vocês esse conhecimento aqui. Mas então, vamos falar da empresa. Trata-se da Uzi Minas, Usina Siderúrgica de Minas Gerais, S.A., né? Uzi Minas, que tem uma história maravilhosa por trás também, que começa lá no ano de 1956, lá em Minas Gerais, em Ipatinga, para ser mais preciso. E na época, lá em 1956, o Brasil era governado pelo Juscelino Kubitschek. Então era naquela época expansionista do Brasil, e aí surgiu também a necessidade do Brasil ter toda a sua infraestrutura aqui de produção de matéria-prima para todos os demais setores industriais. Então aí surgiu a Uzi Minas, que acabou sendo inaugurada apenas no ano de 1962. Mas para que a Uzi Minas fosse possível, aí houve uma sociedade ali entre o governo federal, o governo do estado de Minas Gerais e também um grupo japonês, o Nippon Steel, que participou. Então, eram esses três controladores que criaram a Uzi Minas. E a partir de então, a Uzi Minas começou a investir com a construção dos seus altos fornos, né? E aí, na sequência, pega os anos de 1970, que daí foi o ano do milagre econômico. Aí a Uzi Minas teve um papel fundamental na produção de aço, principalmente para a indústria naval, a indústria da construção civil, a indústria automobilística. Então ali foi uma época maravilhosa para a Uzi Minas, a década de 70. Já chegando na década de 80, aí nós tivemos praticamente uma década perdida, uma década onde o Brasil estacionou durante toda aquela década ali. E aí, consequentemente, a Uzi Minas teve que encolher, né? E aí, na sequência, já entrando na década de 90, o Brasil daí passou a ser governado pelo Fernando Collor de Mello. E a primeira empresa a ser privatizada foi justamente a Uzi Minas, né? Então ela sai da mão do governo e aí passa a ser uma empresa totalmente privada. E ao ser uma empresa totalmente privada, na sequência, com o investimento até dos novos controladores ali, aí já começaram todo o processo de ampliação, inclusive no ano de 1993, adquirindo a Companhia Siderúrgica Paulista, Cosipa, lá em Cubatão, já ampliando ainda mais o seu leque de produção. Já entrando no ano de 2000, aí eles criam uma empresa chamada Unigal. A Unigal daí seria uma empresa mais voltada para a galvanização do aço, e essa empresa foi numa parceria com a Nippon Steel. Aí, na sequência, já no ano de 2010, a Uzi Minas passa a trabalhar também com a mineração, aí criando a mineração Uzi Minas, já numa parceria agora com outro grupo japonês, com o Sumitomo. E aí, na sequência, a Uzi Minas vem ampliando cada vez mais a sua participação, até que chega no ano de 2012,
eles recebem um novo acionista ali, o grupo Ternium, né, que é o grupo ítalo-argentino, que entrou no melhor momento da Uzi Minas. Só que daí, na sequência, então a Uzi Minas era comandada ali pelo Nippon Steel e também agora pelo grupo Ternium, e que entrou nesse melhor momento. Só que a partir dali, nos anos 2013, 2014, o Brasil entrou numa recessão. E até porque a Uzi Minas depende muito do mercado interno, então ela acabou sentindo seus resultados acabaram despencando. E aí começou uma briga entre os controladores, entre a Nippon Steel e o grupo Ternium. E aí, nessa briga toda, até conseguirem se acertar novamente, a Uzi Minas acabou sofrendo bastante, inclusive com diversos processos judiciais de troca de comando e tudo mais, mas enfim, aí até que na sequência ela conseguiu já se ajeitar e conseguiu já tomar o seu rumo. No ano de 2018, eles criam uma outra empresa que era a Uzi Solar, que é uma empresa voltada para a produção de aço para plataformas fotovoltaicas. Então, aí vem a Uzi Minas agora nessa sua trajetória. Mas para que possamos entender como que está a situação da Uzi Minas hoje, trouxemos para vocês os balanços de 2018, 2019, 2020, 2021 e também do primeiro trimestre de 2022. E assim, com base numa sequência histórica, a gente vai conseguir enxergar como que vem sendo o desempenho da empresa ao longo desse período. Então, vamos aos números. Bem, aqui estamos então com as siderúrgicas em Minas Gerais, essa é a Uzi Minas, referentes a 2018, 2019, 2020, 2021 e também agora o primeiro trimestre do ano de 2022. E dentro dessa sequência histórica aqui a gente consegue observar um comportamento da empresa ao longo do período, começando lá pelo ano de 2018, para que possamos entender o que é a Uzi Minas através dos seus números. Começamos aqui pelo total do ativo, que é todo o patrimônio da empresa, tudo aquilo que está dentro da empresa, através dos seus bens e direitos. 26 bilhões de reais. Desses 26 bilhões, é natural que dentro de uma empresa desse porte, temos aqui um imobilizado bastante alto, 11 bilhões 715 milhões. O que é esse imobilizado? Aqui são todas as instalações, toda a estrutura, máquinas, equipamentos, enfim, tudo aquilo necessário ao funcionamento da empresa. Então ele tem um valor mais significativo aqui, 11 bilhões de reais. E o capital de giro, que são os recursos que fazem toda essa engrenagem funcionar, que totaliza aqui 8 bilhões 324 milhões, representando 31,4% de todo esse ativo. Então esse ativo circulante de 8.324, ele é dividido aqui em caixa e equivalentes, que é o dinheiro que a empresa tem, 1 bilhão 693 milhões. Contas a receber, 1 bilhão 894 milhões. E os estoques da Uzi Minas em 2018 totalizava 3 bilhões 880 milhões de reais. Já para o ano de 2019, a empresa praticamente permanece estável aqui, ó, com 26.337. E o capital de giro 8.861, representando agora 33,6%. Aumenta um pouquinho o volume de dinheiro em caixa, 1 bilhão 921. Também uma pequena elevação aqui no contas a receber, 1 bilhão 938. E uma pequena queda aqui nos estoques, 3.795. Então, praticamente aqui, o capital de giro também ele vai mais ou menos em linha com o tamanho da empresa. Já para 2020, aí sim, a empresa aumenta, seu tamanho vai para 29 bilhões 952 milhões de reais. E o capital de giro aumenta para 11 bilhões 829 milhões. E agora, o volume de dinheiro em caixa sai de 1.921 para 4 bilhões 868 milhões. É quanto que a empresa fechou com dinheiro em caixa, banca aplicação em 2020. Aumentou também aqui o contas a receber, 2 bilhões 372, e os estoques aqui praticamente voltam aos níveis lá de 2018, com 3 bilhões 889 milhões de reais. Já para 2021, aí a empresa dá um salto, ela vai para 39 bilhões 481 milhões e o capital de giro pula para 19.999, praticamente 20 bilhões, o tamanho do capital de giro da empresa no ano de 2021, representando agora metade do que a empresa tem, 50,7%. Aumenta ainda mais o volume de dinheiro em caixa, 7 bilhões e 23, aumenta também o contas a receber, 3.563, e o estoque aqui praticamente dobrou, foi para 7 bilhões 516 milhões em 2021. Já agora em março, a empresa permanece aqui com seus 39 bilhões
de ativo, e o capital de giro também praticamente estável aqui com 19.652. Diminui um pouco o volume de dinheiro em caixa, 6 bilhões 604, aumenta um pouco aqui o quanto a receber, 3.795, e o estoque praticamente estável, 7.519. Então, o que nós observamos ao longo desse período? Que a empresa sai de 26, permanece em 26, vai para 29, para 39, então um crescimento da empresa ao longo desse período. O capital de giro 8, permanece em 8, vai para 11, vai para 19, permanece em 19, então todo um aumento aqui do capital de giro, principalmente no ano de 2021 e agora para 2022. Olhando agora o endividamento da empresa, visto através do passivo circulante, dívidas de curto prazo, passivo não circulante, dívidas de longo prazo, e o total do endividamento. A Uzi Minas fecha com uma dívida total de 10 bilhões 826 milhões lá em 2018. Claro que o valor aqui é assustador quando se fala uma dívida de 10 bilhões, mas se comparado com o tamanho da empresa, 26 bilhões, a dívida é de apenas 40,8% do patrimônio. Então, uma dívida pequena perto do patrimônio da empresa, e sendo que grande parte dessa dívida ainda no longo prazo. Já para o ano de 2019, a dívida permanece aqui com 10.771, praticamente 40,9% aqui, praticamente se mantendo estável, né, em relação a 2018, e a dívida maior também no longo prazo. Já em 2020, aí a dívida aumenta para 13 bilhões 113 milhões, com 43,8% de representatividade. Já em 2021, vai para 15 bilhões 123 milhões, apesar do crescimento nominal da dívida, o peso dela agora é de apenas 38,3%. E fechando agora em março de 2022, a dívida total é de 15 bilhões 970 milhões, 40,8%. Então, se você observar aqui o endividamento, que era de 40,8, 40,9, sobe para 43, volta para 38 e volta para os 40,8%, a empresa praticamente mantendo uma estabilidade no seu volume de dívida ao longo desse período todo analisado. Olhando agora os resultados da empresa, quanto que a Uzi Minas vem faturando a cada ano? Em 2018 faturou 13 bilhões 736 milhões. Em 2019 vai para 14.948. Em 2020 16 bilhões de reais. Em 2021, olha só, daí ela dobra o faturamento, vai para 33 bilhões de faturamento em 2021. E agora nos 3 primeiros meses do ano já acumula 7 bilhões 844 milhões de reais, também projetando o faturamento aí na faixa de pelo menos 32 bilhões de reais para 2022. E os resultados produzidos pela Uzi Minas: 828 milhões de lucro em 2018, 376 milhões de lucro em 2019, 1 bilhão 291 em 2020, olha aqui que era um ano de pandemia, mas mesmo assim a empresa é um resultado fantástico, um aumento de faturamento e aumento do lucro aqui que vai para 1.291. Aí chegando em 2021, aí sim, aí a empresa destoou, né, positivamente. Teve um lucro de 10 bilhões de reais. Então, com esse aumento de faturamento, a empresa aumenta o seu lucro aqui para 10 bilhões de reais. E em 2022, agora em março, acumula em 3 meses 1 bilhão 263 milhões, projetando também um lucro aí de pelo menos uns 5 bilhões e meio para 2022. Então está aqui os resultados e o desempenho da empresa desde 2018. Trago para vocês também nesse quadro aqui como que está a situação financeira da empresa medida através dos seus índices de liquidez. A liquidez geral, ela mede o quê? Quanto que a empresa tem em relação àquilo que ela deve no curto, médio e longo prazo. Então ele sai com índice de 1,20, permanece estável em 1,21, já em 2020 vai para 1,23, em 2021 vai para 1,68 e agora em março fecha com 1,56. Isso quer dizer, para cada R$1 de dívida que a empresa terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela já dispõe de R$1,56. Paga e sobra, mostrando que a empresa não tem problemas financeiros, tanto no curto, médio e longo prazo. Mas se olharmos apenas o curto prazo, aí é a liquidez corrente, que é o outro gráfico que temos ali do lado, onde vai mostrar quanto que a empresa tem em relação àquilo que ela tem que pagar no dia a dia. Então, no ano de 2018 era 2,50, sobe para 3,07, recua para 2,64 em 2020, aumenta para 3,16 em 2021 e agora em março fecha com 2,89. Isso quer dizer o quê? Para cada R$1 de dívida que ela terá que pagar no dia a dia, ali no curto prazo, ela já tem R$ 2,89. Então, para cada R$1 que ela vai pagar, ela tem R$ 2,89. Paga, sobra e sobra bastante. Uma empresa que trabalha com uma folga financeira bem considerável. Então, não tem problema financeiro a Uzi Minas.
Já em relação ao endividamento, nesse outro quadro, você vai observar ali até uma certa regularidade da dívida, como a gente apresentou há pouco. A dívida que sai com 40,8% lá em 2018, 40,9% em 2019, 43,8% em 2020, cai para 38,30% em 2021 e agora em março fecha de volta com 40,8%. De tudo que a empresa tem, ela deve 40,8%, mostrando através do gráfico uma regularidade na dívida da Usiminas. Já nesse outro quadro aqui nós temos os índices de rentabilidade, quanto que a empresa ganha. Quanto que ela ganha em relação ao que ela vende, quanto que ela ganha em relação ao que ela investe e quanto que ela ganha para o acionista. Começando pela margem líquida, 6,03% lá em 2018, 2,5% em 2019, 8% em 2020 e em 2021, aí sim ela trabalha com uma margem elevadíssima, 29,8%. E agora em março, 16,1%. Então, de tudo aquilo que ela vende, paga custo, paga despesa, paga resultado financeiro, paga imposto, sobra ainda líquido e limpo, 16,1%. Já a rentabilidade do ativo que ela ganha em relação ao que ela investe, sai com 3,1%, recua para 1,4% em 2019, 4,3% em 2020 e 25,5% em 2021. Em relação a todo o investimento feito, a empresa gerou um ganho de 25,5%. Já a rentabilidade do PL são os recursos dos sócios dos acionistas. Então, quando a empresa dá o lucro pertence aos sócios e acionistas, que aí vão decidir através da assembleia se vão distribuir, o quanto vão distribuir, o quanto que vão manter na empresa. Mas enfim, a rentabilidade do PL pertence ao acionista. Então lá no ano de 2018, eles tiveram um ganho de 5,3%, cai para 2,4% em 2019, 7,6% em 2020 e agora em agora em dezembro de 2021, fecha com 41,3%. Ao investir nas ações da Usiminas, através dos lucros gerados pela empresa, os acionistas tiveram um ganho de 41,3%. E falando em acionista, nesse outro quadro aqui, trago para vocês também os outros indicadores relacionados às ações. Quanto que vale uma ação da Usiminas? R$ 18,30. Isso quer dizer o quê? Se pegarmos todo o patrimônio, pagarmos todas as dívidas e distribuirmos entre todos os acionistas, caberá a cada ação R$ 18,30. Já o valor de mercado, por quanto que ela está sendo comercializada, R$ 8,61. Então hoje você compra uma ação da Usiminas a R$ 8,61. Cotação essa do dia 8 de julho, quando da gravação desse vídeo aqui, né? Então, quando capturamos as informações para a gravação do vídeo, R$ 8,61. O preço por valor patrimonial, PVP, fecha em 0,47. Isso quer dizer, as ações da Usiminas estão sendo comercializadas com deságio de 53%. Elas estão sendo vendidas abaixo do seu valor patrimonial. O lucro por ação, com base no ano de 2021, fechou em R$ 7,45, o que dá uma rentabilidade da ação de, olha aí, pasmem, 86%. Essa rentabilidade da ação ela é medida com base no valor de mercado, diferente da rentabilidade do PL, que é medida com base no valor patrimonial, por isso que dá essa distorção entre a rentabilidade da ação e a rentabilidade do PL. Dividendos por ação. Em 2021, a Usiminas distribuiu R$ 1,43 a título de dividendos e a relação preço/lucro, né, PIL, fecha em 1,16. O que quer dizer esse 1,16? Que ao comprar ações da Usiminas, o investidor, a investidora irão levar 1,16 anos, quer dizer, praticamente 1 ano e 3 meses ali para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa. Nesse outro quadro, trago para vocês também um gráfico aqui mostrando o comportamento do valor das ações da Usiminas. Lá desde 2017, quanto que valia uma ação da Usiminas em 2017? R$ 5,00. E aí, durante o ano de 2017, ela sobe e chega ali na faixa de R$ 8, R$ 9, né? Beirando ali praticamente R$ 10. E aí entra no ano de 2018 já na faixa de R$ 11, sofre ali uma pequena queda, volta para os 8, mas ela vai ali numa regularidade, apesar dos altos e baixos, pequenos altos e baixos, mas ela vai numa regularidade ali se mantendo praticamente em torno de R$ 8.
Quando chega a pandemia, aí ela despenca, aí ela chega a valer R$ 4,30, logo ali no começo da pandemia, lá em março de 2020. A partir desse momento, daí sim, aí a empresa consegue deslanchar no valor das suas ações, chegando a bater até no seu ponto mais alto lá, na faixa de R$ 23, isso em abril de 2021. Então foi o melhor momento do valor das ações da Uzi Minas, na faixa ali de R$ 23. Só que daí na sequência ela não se sustenta nesse valor e volta a trabalhar na faixa de 14, 15 reais, e agora ela vem ali numa sequência de quedas, combinando com essa última cotação ali, na faixa de R$ 8,60, agora com base no dia 8 de julho, quando nós buscamos as informações para a gravação desse vídeo. Então está aqui, através desse gráfico, qual foi o momento que a ação da Uzi Minas teve o seu valor maior, qual o momento que ela teve o seu valor menor e como que vem se comportando o valor das ações da Uzi Minas. Tá então mais uma empresa analisada, a Uzi Minas S.A., usina siderúrgica de Minas Gerais. Um grande abraço a todo o pessoal lá de Minas Gerais que sempre está conosco aqui no canal, sempre está me mandando mensagem aí. Um forte abraço para todos vocês, um carinho gigantesco que eu tenho por todos vocês aí. Muito obrigado pela participação de vocês sempre junto conosco aqui, né? E a Uzi Minas, só para também reforçar, ela hoje trabalha com free float de 85%, porém nas ações preferenciais. Por isso que a gente retratou mais aqui a Uzi 5, né, que é a ação preferencial, já que a ação ordinária, ela tem o free float pequeno ali, em torno de 7% apenas, que são as ações que estão livres aí no mercado. Então, as ações que têm uma maior circulação são justamente as preferenciais, razão pela qual trouxemos aqui a Uzi 5, né, com os dados a respeito desse papel aqui para você saber, né? Então, o importante é justamente isso aqui, na hora de fazer o investimento, na hora de, será que vale a pena ou não vale a pena, você tem que pensar o seguinte, que na hora de investir numa empresa, você está entrando de sócio ou de sócia dessa empresa. Então, nós temos que saber com quem estamos nos associando, quem está por trás dessa empresa, como que vem sendo o desempenho dessa empresa, qual é a história que tem por trás dela e para onde que essa empresa está indo. Para daí, com base nisso e mais, naturalmente, as informações econômicas e financeiras, saber como que ela está financeiramente, de endividamento, rentabilidade, lucratividade, né, que são os pontos fundamentais aqui para a gente poder tomar as nossas decisões na hora de comprar ou não uma ação de uma empresa. E hoje, nesses momentos de grande turbulência econômica que nós estamos vivendo aí, então tem surgido diversas oportunidades de entrada e de aumento de posição nas ações. Mas aí tem que saber o seguinte, a oportunidade tem, mas vale a pena ou não vale a pena? Como é que está essa empresa? E aí o canal Silas Negros procura repartir todas essas informações com vocês, e aí naturalmente vocês vão buscar outras informações para formar todo o processo de decisão e tomar decisão de forma consciente e segura. E com isso, aos pouquinhos, ir construindo o seu patrimônio. E aí, ao construir seu patrimônio, lá na frente, poder ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que nós desejamos para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.